Esse episódio tem o patrocínio da Moonbasic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Está aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Na verdade, um pouquinho antes eu trabalhei numa escola de inglês, porque eu aprendi inglês em escola mesmo, cedo, fazia um curso de inglês fora da escola. Eu sabia um pouco mais de inglês e eu fui convidado pela mesma escola onde eu estudei para dar aula para criança. E aí a escola onde eu estudei me convidou para dar aula para as crianças de terceira e quarta série. Eu tinha 14, elas tinham 9, 10... E o bom era que eu era grande já, então punha um certo respeito. Mas interessante isso na minha história, porque ser professora é um papel de liderança, para o qual eu estava nem um pouco preparada. Então, e isso ao longo da minha vida, vem se mostrar como uma coisa repetitiva. Eu nunca estou preparada para o próximo. Eu sempre entro em situações muito desafiadoras para mim. Eu encontro, depois nós vamos falar para onde eu fui, mas eu encontro pessoas da minha primeira carreira, né? Eu costumo dizer que a minha vida se divide em 3 carreiras, que falam assim, mas Sandra, como você está envolvida com governança hoje, vindo de onde a gente veio? Né? As pessoas não entendem como foi a trajetória, mas foi tomando risco. Foi tomando muito risco que eu fiz essa trajetória. Mas ela começa lá com esses valores, uma família muito, muito baseada em princípios, né? Muito orientada para fazer as coisas direito, impressionantemente, né? O nome da minha empresa hoje é Better Governance, não é um nome criado por marketing, essa sou eu. Sempre pode ser melhor. Sempre. E assim, eu fico feliz por 5 minutos com alguma coisa bem feita. E no minuto seguinte eu já estou inquieta para ir para a próxima etapa. E isso vem da minha família. De fazer direito, de fazer melhor, né? É um valor muito incutido que eu aprendi em casa. Eu acabei buscando um curso de 2º grau que me permitisse trabalhar. Eu fiz secretariado. Nunca trabalhei como secretária, mas eu queria justamente ter um curso que me permitisse trabalhar. Mas eu comecei a trabalhar como professora, depois trabalhei em eventos, vendi cursos de inglês. Aqueles que vêm 7, 8 livros que você sai pela rua vendendo, eu vendi. Era péssima. Vendedora. Era péssima. Mas disso resultaram amigos, que eu acabei sendo madrinha de casamento, que estão na minha vida até hoje. Mas eu vendia muito mal. E aí eu fui para a faculdade, a princípio, para fazer letras. Eu gostava muito de linguagem e tal. E aí, no primeiro semestre, que era o primeiro semestre que as turmas se separavam, porque no primeiro semestre estavam todos juntos no básico. Era de tarde, eu estava na noite, tive que ir para de tarde, porque só tinha turma de tarde. Sentei na sala, olhei em volta, vi um monte de senhoritas casadoiras, com uma conversa, algumas até fazendo algum trabalho manual. Eu falei, gente, não pertenço a isso aqui, essa não sou eu. Então, assim, não foi uma vocação que me levou para depois fazer o curso de comunicação, que foi o que eu fiz, mas foi uma total se sentir fora daquele ambiente que eu estava anteriormente, a despeito de gostar tecnicamente do assunto. Aí eu parei no meio do semestre e fui para a turma da noite em comunicação e acabei me graduando em jornalismo, né? Porque eu também, relações públicas também não era uma coisa que eu me identificava. E dali eu já saí com o meu primeiro trabalho em comunicação. Na minha turma,
trabalhava uma pessoa muito conhecida do ambiente de comunicação e de futebol, que é o Milton Neves. O Milton vinha de Muzambinho, era um sujeito que, inclusive, passou muitas dificuldades para conseguir terminar a graduação dele aqui, e já trabalhava na Jovem Pan. Aí chegou na classe e falou, olha, a PAN está contratando estagiários para jornalismo. Quem quer? E aí fomos 3 de nós. Me lembro até hoje, no aeroporto, falar com o diretor de jornalismo, que hoje é nome de túnel em São Paulo, Fernando Vieira de Mello. E aí eu comecei no dia seguinte, trabalhar como repórter, sem ter menor ideia daquilo. A gente tinha aula de rádio na faculdade, mas uma coisa é ter aula, outra coisa é ir para... É ir para o campo de batalha, né? Ir para o campo de batalha... se considerava da foca, que é a expressão que se usa para o profissional novo no jornalismo, com direito a todas as brincadeiras que fazem com foca. Eu era a única mulher trabalhando em reportagem. As outras mulheres trabalhavam em programas mais genéricos e tal. E eu logo me lembro, a primeira matéria foi feita na Prefeitura de São Paulo, com um secretário de saúde. Vai lá procurar fulano de tal, nem sabia ali usar direito do gravador. Então, tive vários batismos ali importantes, como estar num plantão, num fim de semana. Não entrava ao vivo, né? Não tinha condição de entrar ao vivo. Então, eu batia o boletim, escrevia a máquina naquele momento, né? E aí dava para o cara, repórter já profissional, para ele entrar. E tinha um negócio, que vocês não são de São Paulo, não lembram, mas quem que era bipando, chamando, que era vinheta para entrar. E tinha dentro da redação uma cabine. Aí começou a tocar a vinheta, o jornalista, o repórter mais maduro, entrega o papel para mim, me joga na cabine e fecha. Meu Deus! Você pode imaginar, não? De fogo. Batismo de fogo total. Assim, já estava tocando o negócio. Eu tinha escrito, né? Claro. Menos mal, que eu sabia o conteúdo. Sim. E aí isso resultou, essa série de coisas e a aflição de falar no rádio num calo na corda vocal. Não acredito. Não era porque falava muito, era o medo, né, de falar, de errar. Então, eu vivi coisas muito interessantes no jornalismo. Depois de lá, eu trabalhei também em televisão. Fui também na Rádio Eldorado, na TV Cultura, na Rede Capital de Comunicações. E aquela coisa da liderança, eu acho que vinha muito à tona, que eu exerci como professora, né, aos 14 anos. Tanto é que eu fui na Rede Capital, que era uma emissora que tinha sido comprada por um grupo educacional aqui em São Paulo. Eles me mandaram para o Sul, onde eles tinham acabado de comprar uma emissora para ser parte da rede nacional. Eu fui para lá, para fazer alguma coisa de jornalismo lá. Ok, certo? Eu fui em novembro, em dezembro teve uma reunião onde eles decidiram que ia ter um jornal nacional e que eu tinha que produzir X minutos diariamente de conteúdo. Lá no Rio Grande do Sul, esse lugar, que estava estabelecida a rádio, era como se fosse uma espécie de Morumbi. Não tinha nada em volta. Para quem conhece o Rio Grande do Sul, era em frente ao posto do Figueroa. Todo mundo vai entender, quer dizer, hoje muito mais cheio de coisa em volta, mas naquela época bem remoto. Eu não tinha fontes de notícia, eu não tinha agências de notícia contratadas, eu não tinha rádio escuta, que era o que se utilizava na época. Então, eu saía 4 horas da manhã com o meu carro. Vagando. Ia para 0 hora, ir para o Correio do Povo, que eram os 2 jornais, esperava os jornais saírem, comprava os jornais, voltava para a redação, escrevia notícia para os locutores lerem às 7 da manhã. E aí, o dia começava e eu estava tentando montar um time, né? Então, eu entrevistava pessoas, fazia o dia inteiro. E aí, de noite, eu não ia para casa, porque eu tinha 21 anos, eu acho. Morria de medo de dormir, né? Porque sabe que com 21 anos você dorme
pega no sono. Então, eu juntava dois sofazinhos, duas poltroninhas, uma em frente para a outra na recepção, dormia até a hora de sair para buscar os jornais. Isso foi quase que uns 2 meses, e eu tive um esgotamento Total. Eu fui no médico lá, porque começaram a nascer os gânglios aqui atrás. O cara falou, olha, você não tem nada de fósforo nisso, não tem nada. E não pense que porque você tem essa idade, isso passa batido. Você vai ter, esta marca vai ficar em você. Bom, resumo é que eu acabei criando esse time. Eu era uma mulher no Rio Grande do Sul, paulista, seja carioca no Rio Grande do Sul, não seja paulista, porque não é a melhor, não é o melhor dos mundos, né? Então, vamos dizer que o mundo não estava aberto me acolhendo, né? E eu quando eu cheguei, tinha um jornalista que, àquela altura, ele tinha uns 60 e poucos anos, que não gostou nada da minha chegada e que tinha acabado de contratar uma moça grávida, sabendo naturalmente que ela estava grávida. Ele criou uma condição. Então, foi muito difícil, um exercício de liderança. Eu não tinha ferramenta nenhuma naquela altura do campeonato. Então, aí começa essa história que eu falei, que eu estava sempre em posições acima, vamos dizer, das minhas competências instaladas, onde que eu tinha que entregar acima dessas competências, né? Eu fiquei 1 ano e pouco lá, voltei, continuei atuando em jornalismo, mas eu era muito inquieta. Eu não entendia de administração, mas intuitivamente, eu acredito, eu achava que as empresas de comunicação eram muito mal geridas, muito mal administradas. Meu pai dizia que todo jornalista era um pouco rebelde, eu era um pouco disso. Mas depois que eu aprendi administração, eu vi que eu tinha razão. Tanto é que muitas dessas empresas não sobreviveram, ou não sobreviveram no mesmo estágio, com o mesmo nível, com os mesmos proprietários até hoje, né? Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.